Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai mostrar para vocês um caso de CEREC. Então o Jean vai mostrar os materiais, como é feito uma coroa realizada no CEREC, a parte do escaneamento, que tipo de materiais a gente pode colocar para a fresagem desses dentes, mais duros, menos duros, esteticamente qual a diferença entre eles. E eu vou depois falar para vocês sobre enxerto, então os materiais de enxerto, o que a gente tem disponível hoje, o que é o melhor para se fazer enxerto e em que casos a gente deve executá-lo. Vamos lá? Então, na sequência, eu vou fazer para vocês então, a apresentação de como é que a gente vai fazer então um diagnóstico para poder utilizar esse tipo de técnica, vamos pôr no caso aqui o CEREC. O CEREC então é de uma empresa chamada Sirona, uma empresa alemã, que me dá a possibilidade hoje em dia de fazer o escaneamento intraoral e a fresagem de um bloco cerâmico, por exemplo, e até no caso em sessão única, ou seja, no mesmo dia o paciente já tem condições de estar com o seu dente finalizado. Nesse caso aqui em específico, a gente pediu para o paciente uma panorâmica. Ela vai estar fazendo aqui a substituição desse dentezinho aqui, então um dente onde ela já tem um tratamento de canal e ela já tem uma coroa sobre esse dente. Então ela estava com problema, estava com sensibilidade, a gente então acabou fazendo a remoção daquela coroa antiga, uma coroa metálica. Eu já vou mostrar para vocês o que é isso. É uma coroa de porcelana, só que com uma base metálica. Houve indicação do retratamento de canal e aí na sequência então a gente fez a confecção de uma prótese ou de uma coroa de porcelana feita no sistema CAD/CAM e fresado numa fresadora que a gente faz como se fosse uma impressão digital de um dente que a gente pré-definiu. No caso dela aqui em específico, a gente fez uma cópia biogenérica, a gente fez uma referência a partir de um provisório, que a gente idealizou de um provisório de uma maneira ideal para ela no que diz respeito à oclusão e à parte estética. Então aqui a gente pode ver uma imagem de um dente onde já foi feito lá, já tinha seu tratamento de canal e ele foi refeito pela necessidade. A gente também consegue perceber isso porque o próprio dente com tratamento de canal ele acaba escurecendo um pouco, mas a base do que a gente criou aqui foi então um pino intracanal, um pino feito de fibra de vidro, também não mais metálico, e foi feito todo um reforço aqui em resina ou com os materiais de cimentação do próprio pino para que me desse uma base para poder fixar essa nova coroa. Isso aqui então é o provisório. No caso dela, a gente idealizou um excelente provisório, esteticamente bem adaptado, porque ele vai me auxiliar no sistema CAD/CAM. É uma outra variação que existe dentro do próprio sistema. A gente já falou isso em outros programas referente à biogenérica individual, que seria uma das opções, que é onde dentro do próprio sistema e do próprio banco de dados do sistema, ele cria um dente. No caso de hoje, especificamente, a gente vai fazer uma cópia, ou seja, eu tenho uma referência que nós mesmos criamos, avaliamos ela com relação à parte estética e fizemos uma checagem na parte oclusal para ver se está bem adaptada, na parte funcional, e aí então ele já me deu uma referência. Eu só vou fazer agora uma cópia. Cópia por quê? Porque esse dente provisório é feito de acrílico, e aí eu quero fazer um dente definitivo e os materiais de eleição para trabalhos definitivos são as porcelanas. Uma vista lateral. A gente então fez todas umas fotos para criar essa visualização, se está tudo de acordo e assim por diante. Aqui a gente não está nem levando em consideração a cor, mas principalmente o formato, porque as cores, logicamente, para os provisórios e para o acrílico são mais limitantes, são pequenas as quantidades ou até as variações que a gente pode criar. Me interessa muito aqui saber a posição, o formato e as devidas inclinações. A gente faz aqui uma seleção de cor, aqui fez uma seleção baseada na escala, tomada a cor proximamente dos dentes vizinhos e dos dentes naturais que ela tem em boca. E aí então a gente parte agora para a tela do sistema. Então essa é uma cópia da tela do sistema, do CEREC, da Sirona. A gente fez aqui a seleção do tipo de restauro que a gente vai fazer, então é o restauro individual, é uma coroa só. Aqui então as possibilidades desde as onlays, as facetas e os pilares sobre implante, definição logicamente de uma coroa. A gente, logicamente, primeiro define o dente em questão, que seria o primeiro molar inferior do lado direito. E aqui, então, as opções que a gente tem dos modelos de design. Como eu comentei e como a gente já falou em outros programas, a gente já falou sobre a biogenérica individual, seleção do banco de dados do próprio sistema. No caso aqui em específico, a gente selecionou a cópia biogenérica. Então, a gente vai fazer a cópia daquilo que ela já tem em boca, baseado, logicamente, no seu provisório. Seleção do material. Aqui, então, a gente tem uma gama de opções. Nesse caso em específico, a gente utilizou o da Ivoclar,
tem alguns materiais que são aí os xodós do dentista, que são as porcelanas chamadas IMEX, são disilicates de lítio, são materiais que têm uma durabilidade, não com relação à longevidade, mas eles são mais duros se comparados com as cerâmicas feodispáticas. Eles têm uma resistência à fratura maior. E aí, dessa forma, então, tem uma indicação ainda maior para os dentes posteriores, que são dentes que sofrem mais trauma, estão mais vinculados à mastigação, à trituração dos alimentos. Então, tem uma indicação até mais específica. No caso aqui, então, o IMEX CAD. Como é que é esse material? Esse material é assim. Vou agora mostrar para vocês um pouquinho das diferenças. Então, aqui nessa caixinha de blocos aqui, tem tanto as cerâmicas feodispáticas como o IMEX CAD. O IMEX CAD é esse aqui, roxo. Quando ele está nessa fase roxa, ele me dá a possibilidade de uma fresagem na máquina um pouco mais fácil, porque, como eu bem comentei, ele é um material mais rígido, mas como ele não está aqui ainda totalmente cristalizado, ele é um pouco mais fácil para a máquina fazer a sua fresagem. Os blocos aqui são cerâmicas feodispáticas, então elas já são prontas dessa forma. Precisam, logicamente, de brilho e de acabamento, mas eu tenho a possibilidade de finalizar ela e já instalar diretamente em boca. Vocês percebem aí as diferenças de cores e até a nomenclatura delas estão ali diferenciadas pelas cores, pelo A1, B1 e assim por diante. No caso aqui do IMEX, as cores são da mesma forma, na mesma escala, só que ele está então numa fase roxa. A partir do momento que esse bloco é fresado para um formato de dente pré-definido, logicamente isso aqui não é o caso que está na tela, a gente só trouxe para mostrar para vocês, então eu já tenho aqui um bloco fresado com o formato de um dente molar. Se faz então aqui o cortezinho desse sprue, desse batoquezinho que está prendendo ao restante do bloco, e aí então esse dente é feito um acabamento e ele vai para um forno de cristalização. E aí onde ele passa a ter a cor do material de cerâmica que a gente pré-definiu. E aí então ele passa a ter um aumento da sua resistência, tá? Que é ainda indicação principalmente para os dentes molares. Mas aqui foi bacana mostrar isso para vocês, que seria uma sequência de materiais e de como é que funciona. Em outras oportunidades a gente vai mostrar uma etapa da fresagem, de como é que a gente vai sair daqui para essa etapa aqui que é feita numa máquina diferente, às vezes de uma impressora 3D, que ela cria. Aqui, na verdade, então, a gente está esculpindo um bloco a partir de uma máquina robótica com 3 eixos, com 5 eixos, que ela vai girando esse bloco e vai fresando para que tenha esse desenho de dente. Tá? Continuando lá na sequência, a gente então agora tem o escaneamento daquela imagem que a gente vai trabalhar, uma boa delimitação da área, um bom afastamento entre dente e gengiva, que é primordial para que eu tenha um bom acabamento, tanto na adaptação, depois por uma boa característica do tecido gengival naquele local, para que não haja nenhum tipo de inflamação, porque eu tenho uma boa adaptação. O dente já então simulado, vocês vão perceber agora, eu vou explicar para vocês que isso aqui é uma cópia idêntica do que ela tinha em boca. Como é que a gente sabe disso? Porque isso aqui é o escaneamento do provisório dela em boca. Tá? Então, se eu volto a imagem um pouquinho, eu tenho uma cópia do provisório que ela tem em boca. E aí eu mais vejo isso ainda, que quanto mais interpolado está a base daquele branquinho que tem lá no fundo, que é isso aqui, com essa outra imagem, mais eu posso afirmar para vocês que eu tenho uma precisão na cópia. Tá? Aí ainda, se eu quiser ainda fazer detalhes, tanto aqui no sistema, como depois manualmente, vai depender de cada caso. Mas aqui a gente então tem a seleção da cópia biogenérica. Então eu tenho que fazer, nesse caso aqui, 2 escaneamentos, mas eu não preciso, nesse caso, fazer o escaneamento do arco superior, porque eu já sei que quando eu fiz esse tipo de escaneamento aqui, era o provisório que ela tinha em boca. Como eu sei que esse provisório que ela tinha em boca já estava adaptado e já estava ajustado na sua oclusão, eu não preciso mais escanear a parte superior. Eu só preciso escanear ele em boca e eu preciso escanear essa imagem. O resto, de novo, o sistema faz tudo sozinho. De novo, dessa diferença que existe desses sistemas automatizados, robóticos, de alta tecnologia, se comparado com o que for feito de uma maneira convencional e manualmente. Vocês podem imaginar o tempo que gera de fazer de uma maneira dessa ou como se faz tecnicamente por incrementos de aplicação de pó e líquido para chegar num resultado final de um bloco ou de um dente de porcelana, e aí no final se vai comparar com o que ele já tinha com o que tem agora, é inevitável que fique diferente porque a gente, no olho humano, a gente não consegue fazer uma cópia. Tá? Há então aqui uma sequência dessas imagens do que a gente tem em boca, dos 2 escaneamentos um sobre o outro,
do que é do dente, do que é da cópia e, logicamente, depois só do dente que vai ser fresado, que é esse bloco que eu mostrei para vocês agora logo anteriormente. Uma vista que a gente vai fazer agora, um pouco mais de ajustes, às vezes porque eu quero mais detalhamento, refinamento dos encaixes, proximais, próximo da gengiva, eu posso com cursores do próprio sistema aumentar, estender um pouquinho mais, fazer descer um pouquinho mais, mas como se faz isso manualmente, é tudo por base de aplicação de pó e líquido, aplicou demais tem que tirar, aplicou de menos tem que aplicar de novo, e aqui eu estou com um cursor, com o mouse, eu amplio a quantidade que eu quero mexer, eu estico, eu diminuo, eu aumento o volume, eu diminuo características anatômicas, isso tudo automaticamente. Então aqui a gente percebe, ó, quanto mais aparecendo aqui esse branquinho, por exemplo, que seria da parte de restaurador, mais eu estou saindo da minha cópia. Então percebe-se que eu poderia aumentar um pouquinho mais, então a gente começa a perceber que fica diferente naquele ponto em específico. Outros detalhes que são muito bacanas do sistema e principalmente do que a própria Sirona nos oferece é poder fazer a avaliação dos contatos proximais. O que seria isso? Saber que o dente, em contato com o seu dente vizinho, no caso aqui com dentes naturais, vai ter aquela hora que a gente for passar o fio dental, vai fazer aquele claquezinho que precisa passar, não vai nem prender o fio e nem vai deixar o fio passar solto. Então está numa posição ideal. Que é sempre um problema de muitos tratamentos. Uhum. E é um motivo de muita queixa no consultório, o paciente que chega reclamando, ou porque é muito justo, não consegue passar, o fio arrebenta, o fio não passa, ou então porque tem muito espaço, qualquer coisa que come prende, principalmente carne, então comeu, já fica lá, não consegue limpar, a gengiva inflama. Então a área de ponto de contato parece ser uma coisa muito simples, mas para a área odontológica ela é muito importante ter um bom ponto de contato para que a gente tenha satisfação e tranquilidade do paciente e saúde gengival naquela região, né? E aí em modelos digitais, por exemplo, tu consegue fazer uma avaliação prévia. Quando se faz isso manualmente da maneira convencional, se vai a partir do momento de testar no modelo de gesso. Então, tira, coloca. Ah, colocou, não entrou, ajusta. Colocou, faltou, preenche um pouquinho mais. E vocês imaginam que se tanto tirar e colocar, uma hora também começa a desgastar o gesso que tem, que seria do dente vizinho, uma cópia em gesso, e esse gesso também começa a se desgastar. Aí eu já começo a perder o ponto de referência e aí vira um problema. Quando vai testar na boca já não está mais a mesma coisa. Não entra, então às vezes ele já não entra, ou quando daí a gente vai ter que ajustar e coloca, já tirou um pouco demais, vai ficar faltando, e aí fica sempre esse jogo de vai e volta, que é um incômodo que existe entre o paciente, o dentista e o técnico, porque esse ciclo às vezes fica um pouco desgastante. Aqui é feito com base em cores. Aqui então a gente tem esse azul turquesa, aqui que eles dizem, a própria discriminação da Sirona, que é um ponto ideal, depende logicamente de cada fresadora, mas aí na nossa, por exemplo, a gente chegou também a esse denominador comum, que é nessa cor, quando a gente chega nessa cor, nesse ponto de contato, eu tenho uma situação ideal. Essa imagem de perfil, num corte transversal do futuro dente que eu vou querer fazer, eu faço aqui uma simulação em azul, por exemplo, que disso aqui é a minha espessura mínima. Então eu tenho uma certeza, que é uma determinação do fabricante, que meu dente ele pode ser feito desde que ele tenha aquela espessura mínima. E aqui a gente percebe que a gente tem uma boa margem ainda de segurança. Então olha como é bacana. Esse caso aqui, se eu quisesse ter um preparo ainda muito maior, não teria problema, porque eu tenho uma boa margem de segurança, que seria a minha espessura mínima. E essa linhazinha escura aqui, ou esse espaço que tem aqui, é o espaçamento que nós criamos, que é onde irá o material de cimentação, que vai fazer a fixação desse dente no remanescente dental natural. E aí a gente faz toda uma avaliação, tem algumas outras ferramentas para checar tanto a altura, a espessura, o espaço que precisaria, o contato com o dente vizinho, se eu quiser medir a largura do dente, a espessura, eu tenho um monte de ferramentas digitais para poder fazer isso. Tá? Essa é uma vista para ficar um pouco mais compreensível para vocês. Então, um dente desse paciente naturalmente, um dente que está sendo preparado e um corte transversal, então fica mais fácil para a gente poder entender essa imagem e fazer as avaliações. Corte que eu vou poder correr a imagem nesse sentido, ou talvez eu possa correr no sentido vestibular lingual. Então o dente aqui dentro do bloco, então esse bloco, só recapitulando essa imagem aqui, então aquele desenho do bloco, deixa eu até tirar um aqui para vocês. Então o bloco é esse aqui, né?
é o bloco como está vendo lá naquela tela. Tá? Então esse é um bloco, não foi fresado ainda, mas então aqui esse pino metálico fica preso na fresadora e na sequência, então eu tenho então já um dente agora aqui fresado. Tá? Então esse aqui é um IMEX que já foi fresado. Deixa eu virar aqui para o lado de dentro para vocês verem. Faz até a parte interna também. Tá? Então essa é aquela simulação que vocês estão vendo naquela tela. Na sequência é como se fosse essa imagem aqui em boca. Tá? Posso girar. Esse girar esse dente dentro desse modelo para poder escolher a melhor posição daquele meu pontozinho de apoio. Por exemplo, eu quero que fique para o lado vestibular, eu quero que fique para o lado interno, eu quero que fique entre o dente. Depende de cada caso, existe uma indicação melhor. Então aqui a peça já fresada. No caso aqui a gente deu acabamento manual e também foi para o forno para fazer uma pigmentação, para criar características mais naturais, principalmente de pintura, mudar às vezes um pouquinho os tons próximo da gengiva, bem na parte oclusal, que seria na parte de cima do dente, para deixar mais anatômico essas linhazinhas aqui que são curvas ou detalhes. O mais parecido possível com um dente natural, né? Porque às vezes na própria fresadora, o fato de ser um bloco monocromático, às vezes me deixa poucas características. E assim eu passo a ter características mais próximas de dentes naturais sobre um dente que a gente acabou fazendo a sua instalação. Aqui a gente percebe, talvez a gengivinha aqui um pouquinho machucada, a gente tem que colocar um fio de afastador de novo para fazer a cimentação, para que eu tenha certeza que o término foi até o seu limite e que não ficou nenhum tipo de material entre o dente e a gengiva naquela região. Então aqui novamente, toda uma sequência do que a gente acabou fazendo desde o preparo, escaneamento do provisório em boca e aqui a imagem digital, novamente em boca e depois o caso aqui já finalizado. Então assim, é passo a passo que a gente hoje em dia consegue agilizar os tratamentos para o paciente e logicamente o resultado e a longevidade desse tipo de trabalho são muito maiores porque a gente tem uma precisão muito maior.